Oi, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Gal. Seja bem-vinda. Boa noite, Ronísia. Pessoal que tá entrando aí na live, já vai entrando, vai compartilhando já com os colegas de profissão. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Cleide, boa noite, bem-vinda à live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, viu? Quero que todos se sintam muito bem-vindos a essa live. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui agora. Eu sou a Rosimaia, sou mentora de colorimetria, de mechas. E nesse perfil aqui eu ensino para vocês, cabeleireiros, a explorar mais o mundo das mechas aí e da colorimetria. Então sejam muito bem-vindos, compartilhe essa live aí, clica aqui no aviãozinho, já manda para aquele colega de vocês que vocês sabem que vai gostar de assistir esse conteúdo. Sejam todos bem-vindos ao meu perfil também, para quem não conhece, tá convidado a conhecer, que tem muito conteúdo, tá? De forma gratuita. E quero pedir mais uma vez aqui, já aproveitando esse comecinho de live, para que vocês compartilhem, tá? Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E manda para aquele amigo que vocês sabem que vai gostar, que tem dúvidas aí como fazer um ruivo. Exatamente, a nossa live hoje é sobre isso. E para quem está assistindo no gravado, boa noite, boa tarde ou bom dia. Seja muito bem-vindo, tá? Entra aqui na minha casa do Instagram, fique à vontade. Quero poder ajudar cada vez mais vocês a se destacarem e se tornarem excelentes profissionais de mechas e colorimetria. Não só no salão de vocês, mas quero que vocês se destaquem na cidade de vocês, né? Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Já compartilha a live, gente. Então sejam todos muito bem-vindos. E para quem está chegando aqui no perfil hoje, nós vamos falar sobre ruivos. Tenho certeza que é um assunto que muita gente tem vontade de aprender, né? Falar sobre os ruivos, entender qual tipo de ruivo cabe para qualquer pessoa. Então, pega papel, caneta para a gente anotar. Para vocês anotarem todo o conteúdo que eu vou passar aqui, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. Tudo que eu vou ensinar aqui hoje, gente, é ouro em pó, eu sempre digo. Eu só trago conteúdos que vão aumentar ainda mais o valor do trabalho de vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre ruivos. Que tipo de ruivo dá certo para cada pessoa? Eu dou certo com ruivo? Qualquer pessoa dá certo com ruivo? Todos podem ser ruivos? Ou não? Tem gente que não dá certo com ruivo? Ou tem gente que dá certo com um tipo de ruivo e outro não? Nós vamos falar disso hoje. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. Já compartilha aqui, tá, gente, a live. Gente, comenta aqui nos comentários para mim, escreve aqui para mim. Quem aí sabe identificar qual tipo de ruivo combina para cada cliente? Comenta aqui para mim quem já sabe. Quem não sabe, fala não sei. Escreve aqui para mim nos comentários. Quem sabe identificar o tipo ideal de ruivo para cada pessoa? Você que está aqui ao vivo comigo, sabe identificar qual ruivo é o ideal para cada subtom, para cada biotipo, cada tom de pele? Hoje eu tô com a garganta arranhando. Vocês não reparem não, viu? Boa noite, Marli. Boa noite, Ludmila. Espero que todo mundo já tenha pegado papel e caneta, porque eu vou começar a ensinar e falar sobre os ruivos. Quero que vocês anotem tudo que eu vou falar, passo a passo da identificação de cada ruivo. Para quê? Para que eu possa depois
tirar as dúvidas de vocês. Quero que vocês anotem tudo e coloquem em prática aí no dia a dia de vocês. E depois vem aqui nos comentários me contar se vocês conseguiram colocar em prática, se ajudou no dia a dia de vocês. Para quem está me assistindo no gravado também, comenta aqui, me conta se teve dificuldade de identificar o ruivo ideal para cada pessoa, se esse conteúdo de hoje aqui ajudou vocês ou não, tá bom? Estética de Lene, seja bem-vinda. Então, hoje eu vou falar sobre tudo dos ruivos, tá bom? Absolutamente tudo o que vocês precisam saber na hora de escolher um ruivo e se deve escolher um ruivo ou não para cada cliente, tá? Agora que tá todo mundo aqui, já compartilharam essa live com os colegas de profissão, os colegas da área de colorimetria, já tá todo mundo com papel e caneta na mão? Vamos de conteúdo ou não? Certeza que vocês já mandaram aquele aviãozinho? Já apertaram aqui no compartilhar e mandar? Eu posso confiar? Porque aqui funciona assim, gente. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Como? Eu ajudo vocês trazendo conteúdo de grande valia. Ajudo postando todos os dias, compartilhando conteúdos de forma gratuita, riquíssimos aqui para vocês, tá? E aí, como vocês me ajudam? Compartilhando essa live com quem vocês acham que vão gostar de assistir. Bem-vinda, Tiene. Bem-vinda, Gília. Eliana, bem-vinda. E agora que todo mundo já clicou no aviãozinho, já compartilhou para algum amigo cabeleireiro, e já tá todo mundo com caneta e papel na mão, espero eu. Vamos lá de conteúdo? Vamos falar um pouquinho sobre ruivos? Comenta aqui, quem tem dificuldade, gente, em fazer ruivo? Comenta aqui para mim nos comentários aqui da live. Quem tem dificuldade em fazer ruivos? Que ainda não sabe como fazer um ruivo bem feito, que não sabe como chegar no fundo de clareamento certo de cada tom de ruivo, e que não sabe escolher o tom de ruivo ideal para cada biotipo, para cada fototipo, na verdade. Para cada fototipo e para cada subtom. Então, bora lá? Gente, o ruivo é muito lindo, né? A cor, né? Os tons de ruivo são tons muito lindos. Só que o que a gente precisa entender é que nem toda cartela, nem toda estação combina com ruivos. Ruivo, ele é naturalmente uma cor o quê? Quente. Então, se ele é naturalmente uma cor quente, por consequência, ele vai combinar mais com quem? Com tons quentes, né? Então, quando eu falo que o ruivo é naturalmente quente, eu estou falando daqueles ruivos alaranjadinhos. Esses aqui, ó. Que são os ruivos o quê? Ruivos naturais. Então, gente, quando se trata de ruivos naturais, eu preciso entender e lembrar que se a pessoa é ruiva natural, ela automaticamente é de uma estação quente, tá? Ou ela é de primavera ou ela é de outono, que são as duas estações quentes que nós temos na coloração pessoal. E às vezes tem gente que não é ruiva, mas é da estação. É da estação de outono, é da estação de primavera. E o que isso significa? Que essa pessoa pode passar uma cor ruiva, que vai ficar bom para ela porque é da estação dela. Só que aí a gente vai ter outros fatores que nós vamos analisar. Por exemplo, uma pessoa de estação de outono, como eu, a gente tem que analisar o quê? No outono, desde o suave até que não pega tanto, mas o puro e o escuro são estações que permitem tons acobreados. Não esse ruivo laranjinha, Marina Rui Barbosa, esse intenso, mas aquele ruivo mais terroso, mais fechado, que lembra mesmo aquelas folhas secas, né, que caem na estação do outono. Então, quando a pessoa é de outono, a gente pode usar tons de ruivo assim? Pode. Só que tem que levar sempre em consideração, que eu sempre ensino, a questão do contraste.
Então aqui, ó, eu tenho o meu contraste natural, que é a diferença entre o cabelo e o meu tom de pele. No meu caso, meu contraste é médio. Então eu não posso clarear demais o cabelo, que não vai ficar legal. Então a sugestão é, se eu quiser fazer um ruivo, por exemplo, eu posso usar um ruivo terroso, quente, porém mais fechado, exatamente para não sair tanto do contraste. Ou até as pontas podem ser um pouquinho mais claras, mas desde que a minha raiz permaneça um pouco mais fechada, entendem? Para manter o que? A harmonia, a naturalidade. Tudo que beira a naturalidade fica mais harmônico e fica mais bonito por consequência. Já a estação de primavera é a estação onde os ruivos naturais predominam, que são esses ruivinhos aqui mesmo, estilo Marina Rui Barbosa. Estão vendo? São ruivos mais intensos, são ruivos mais quentes. Então, quem é da estação de primavera pode abusar um pouquinho mais dos tons ruivos, só basta respeitar mesmo a questão do contraste. Então, quando a gente fala de ruivos quentes, esses ruivos acobreados mesmo, laranjinha, nós estamos falando de 2 cartelas dentro da avaliação de coloração pessoal, que é o outono e a primavera. Se a pessoa não é de outono e ela não é de primavera, ela não pode usar o ruivo. Ah, Rose, mas a pessoa gosta do ruivo. Tá, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz os outros tons de ruivo. Por exemplo, quem é da estação de inverno? A estação inverno é uma estação fria. É a estação fria, automaticamente ela é mais fechada, ela é mais pesada, mais densa. Então, quais tipos de ruivo que vai dar certo nesse caso? Nesse caso, nós vamos ter esse tipo de ruivo aqui, ó. Ruivos o quê? Avermelhados, indo para o marsala. É o que a gente chama de ruivos mais frios. Então, quando a pessoa é de uma estação mais fria, ela pode estar escolhendo um ruivo assim. Mesmo porque, gente, geralmente quem é de inverno tem um contraste de médio para alto, ou seja, sempre tem um cabelo mais escuro. E aí, por consequência, não dá para clarear demais, não fica tão legal quando a gente clareia demais. Então, esses tons mais fechados, percebem que é um tom bem fechado? Olha a diferença dos ruivos, ó. Ruivo e ruivo de primavera, ruivos de outono, e aqui a gente tem os ruivos de inverno, que são os ruivos que cabem melhor para quem tem subtom frio. Esses indo até pro marsala, tá? Aquele mais roxo mesmo, fechadão. Então, como elas já são cores mais escuras, mais fechadas, automaticamente a cor já vai ficar em harmonia com o contraste natural da pessoa, tá bom? E as pessoas que são de verão? Essas aí, gente, é o que menos combina ruivo, tá? Pessoas de verão, elas são necessariamente de olhos claros, pele clara, tá? Não tem gente de verão de pele escura e nem de olho escuro, pele clara. E cabelos de médio a claro, tá? Então, assim, não tem aquele cabelo muito profundo, muito escuro, não. Então, se a pessoa que é da estação de verão quer fazer um ruivo, o ideal para ela é aqueles ruivos meio rosé, meio que parece um rosinha mesmo. Então, assim, é um ruivo totalmente artificial, tá? Então, assim, mas tem outras cores que combinam muito mais com a estação de verão. Então, sempre que vocês forem fazer um ruivo na pessoa, fulano quer fazer um ruivo, primeiro analisa o contraste para ver se o contraste da pessoa permite clarear muito o cabelo. Quem não sabe como avaliar o contraste, gente, aqui no meu perfil, lá no YouTube, Rosimaia Colorista, tem alguns vídeos, algumas lives explicando sobre contraste, tá? Então, se você não sabe o que é, na hora que você terminar de assistir essa live, entra, procura pela capa que você vai achar falando sobre contraste, para vocês entenderem a importância do contraste do subtom.
Então, uma vez que você sabe analisar o contraste e o subtom da sua cliente, descobre que ela tem um subtom quente, então você já sabe os tons de ruivo que vão combinar com ela, tá? Ah, Rose, mas eu não sei fazer a avaliação, eu não sei se ela é de primavera ou se ela é de outono. Então, aqui vai uma dica. As pessoas de primavera, além de ter o subtom quente, elas têm uma pele mais iluminada, mais brilhosas. Geralmente os olhos um pouco mais claros, tá? E as pessoas de outono têm a pele mais opaca, como a minha, por exemplo, eu sou de outono profundo, e são cores mais fechadas. Então vocês vão dar preferência para os tons terrosos mais fechados, os ruivos mais fechados. E para primavera vocês podem brincar um pouco mais com o ruivo intenso, tá? Uma vez diagnosticado subtom quente, subtom frio, então pelo menos vocês vão saber para que lado que vocês vão partir. A pessoa que tem características de pele muito clara, o olho muito claro e o subtom frio, vocês já vão saber que vai ser de verão. Essa pessoa não vai combinar ruivo, então você vai tentar indicar outra coisa para essa pessoa. Geralmente os loiros caem muito bem, tá? Se ela mostrou que é de inverno, ou seja, um subtom frio, só que o cabelo é mais escuro, o olho é mais escuro, tudo mais intenso, vocês vão optar por vermelhos mais fechados, até mais arroxeados. E no caso, quando vocês conseguem fazer essa distinção, vocês já vão estar com meio caminho andado. Agora, eu vou explicar para vocês em relação a como chegar no ruivo perfeito, como que eu faço eu preciso descolorir o cabelo, o que eu preciso fazer? Então vamos lá. Suponhamos que estamos falando de um ruivo mais fechado, esses ruivos aqui. Esses ruivos aqui, gente, lógico, levando em consideração o cabelo virgem de coloração, tá? E de progressiva também, mas mesmo assim tem que fazer um teste de mecha para ver se realmente vai clarear. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um teste de mecha com a cor desejada. Então vamos supor que a pessoa tem um cabelo aí número 4, um castanho médio. E aí eu tô tentando colocar uma cor na base 6. Como as pontas, gente, clareiam menos que a raiz, então eu sempre vou usar uma água oxigenada mais fraca aqui na raiz e uma mais forte aqui nas pontas. Então geralmente vai ser o quê? Tipo 20 aqui na raiz e 30 nas pontas. E aí vocês vão fazer o quê? Vão pegar uma mechinha, vão testar com a X de 30 para ver se vai conseguir chegar com a X de 30 na cor que você deseja. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa quer usar um 626, né? Que aí é tipo um marsala, né? Um vermelho mais arroxeado. E aí você usa, se você usar ele com a X de 20 na raiz, vai chegar na cor ok. Aí nas pontas você vai tentar com 30 ou com 40, vai fazer o teste para ver se vai abrir. Então, geralmente, quando o cabelo não tem coloração, não tem progressiva, é tranquilo de conseguir chegar na cor sem precisar fazer uma decapagem, uma limpeza, nem nada do tipo, tá? Basta fazer só mesmo a aplicação da coloração. E aí, vocês vão fazer o teste. Abriu, ficou uniforme, é aquilo ali? Aí sim vocês vão fazer. Como é feita a aplicação? Primeiro, gente, vocês vão sempre passar no comprimento, tá? Vocês vão sempre deixar o quê? Mais ou menos 1,5 dedo, quase 2 de raiz sem aplicar coloração. Ah, Rose, mas eu aplico a coloração na raiz primeiro. No caso dos ruivos, não, tá? No caso dos ruivos, quando você não vai fazer uma decapagem, uma limpeza, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma aplicação no comprimento inteiro, com um X de 30 ou de 40, de acordo com o seu teste. E assim que você terminou de aplicar, você vai voltar com um X abaixo, de menor volumagem, para poder ir passando na raizinha. E aí você vem passando, automaticamente essa raiz vai ficar menos tempo que as pontas. Por isso que tem que passar primeiro para essas pontas poderem agir e ter tempo de agir. Porque realmente a raiz clareia mais rápido, né? Quem aí nunca pintou um cabelo no salão que a raiz clareou mais rápido que o resto? Comenta pra mim aí.
Alguém de vocês já fez isso? Coloriu a raiz, pintou o cabelo inteiro e a raiz ficou mais clara que as pontas? Já aconteceu com vocês? Conta aqui pra mim nos comentários. Então, se for se tratando de um ruivo dessa cor, a gente precisa fazer do jeito que eu expliquei, tá? Dá pra fazer sem descoloração. A Carla falando, já aconteceu algumas vezes comigo. E é muito comum, viu, gente, acontecer, tá? Por isso que a gente precisa sempre fazer o testezinho pra ver direitinho qual a volumagem de OX que vocês vão usar. Agora vamos supor que eu vou fazer um ruivo mais nesse estilo aqui, ó, de cima. Um Marina Rui Barbosa. O que seria o ruivo Marina Rui Barbosa? O ruivo Marina Rui Barbosa teve até uma época que foi febre, né? Acho que todo mundo queria fazer ele. É um ruivo, vamos colocar que ele seria mais ou menos um 834. Porque se vocês observarem, gente, ó, o ruivo da Marina Rui Barbosa, tá vendo? Ele é bem claro, ele é bem aceso e ele tem uma pigmentação alta de dourado. Se vocês observarem, ele não é tão laranjinha. Olha a diferença dessa para essa. O da Marina Rui Barbosa não é tão laranja quanto essa. Então, para eu fazer esse tom de ruivo, você pode estar usando o 834. Pode usar o 843? Pode também, vai ficar um pouquinho mais acobreado, mas também vai dar um resultado bem próximo. E aí vem a questão. Se a pessoa tiver o cabelo muito escuro, tipo um 4, um castanho médio, a gente já não vai conseguir chegar nessa cor só com a coloração, tá? Então, nesse caso, o que a gente teria que fazer? Uma despigmentação. Como? Não precisa fazer uma decapagem de fato. Tem uma receitinha aqui no meu perfil também, aqui no feed, depois vocês pesquisam, chama Nova Champusada. É uma receitinha que eu aprendi com uma química muitos anos atrás, onde a gente faz uma mistura igualzinha a champusada, pó descolorante, água oxigenada e shampoo anti-resíduo. Se não tiver anti-resíduo, pode ser normal. E aí, depois que a gente mistura os três bem misturadinhos, a gente vai acrescentar um pouquinho de álcool 70. Ah, Rose, mas álcool 70 não estraga o cabelo, não resseca? Não. Façam um teste que vocês vão ver. E aí, o que acontece? O que o álcool faz? Ele amolece mais rápido a cutícula e ele, a cutícula não, a cor, principalmente se tiver coloração, tá, gente? E aí ele vai diluir e vai arrastar. Então, por exemplo, um cabelo que tá colorido de escuro, né? Principalmente se for, como que fala, sem ser de amônia, se for aqueles tonalizantes que não são de amônia. Tonalizantes à base de alguma etalonamina. A etalonamina é um álcool. Então, na química, semelhante dissolve semelhante. Então, quando eu pego e ponho esse álcool dentro da minha receitinha, eu potencializo o resultado. Então, na hora que eu faço isso, ele vai dissolver aquela coloração, aquela pigmentação, vai amolecer e vai facilitar o trabalho do pó descolorante da OX de arrastar o pigmento, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha aqui nessa receita que ela é bem interessante, tem a medida ela certinha. E aí o que acontece, gente? Se o cabelo é muito escuro ou tem coloração, a gente precisa fazer essa limpeza que eu acabei de falar. E aí, Rose, eu vou descolorir até que altura? Veja bem. Se eu acabei de dizer para vocês que o ruivo dela é um 834, que fundo de clareamento vocês acham que eu tenho que chegar? Digita aqui para mim nos comentários. Se eu vou usar uma coloração 8.34 e aí eu preciso limpar esse fundo do cabelo que está muito escuro, qual cor eu tenho que chegar de fundo de clareamento para poder usar essa cor? A Dani respondeu aqui, fundo 8, isso mesmo, Dani. Exatamente, fundo 8 de clareamento. Por quê? Eu acabei de dizer que eu quero chegar num fundo
cuja não tem tanto acobreado, porque é um 834 o cabelo dela. Então eu preciso tirar um pouco da pigmentação laranja. Se eu chego só até o fundo 7, o que vai acontecer? Eu vou precisar terminar de descolorir. E aí eu vou ter que colocar essa coloração com um OX mais forte. Então o que eu prefiro fazer? Eu chego até o fundo de clareamento desejado e aí eu aplico a cor desejada com oxidante de 10 volumes. Exatamente, por quê? Porque aí eu só vou o quê? Depositar pigmento. Vejam bem, se eu estou lá no fundo 4, aí eu venho descolorindo o cabelo. Claro que eu vou descolorir tudo, poupando a raiz. A raiz eu vou mexer por último, que a gente sabe que ela vai descolorir mais rápido. Vim descolorindo. Cheguei aqui, descolori tudo. O cabelo ficou todo uniforme no fundo 8. Mas bem 8 mesmo, viu, gente? Não deixa passar pro 9 não, porque aí vocês vão ter que ficar depositando pigmento. Esse cabelo sempre vai voltar pro loiro. Então é um 8. Entra um 7,5 e um 8 ali, ó. Chegando no 8, bem certinho. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mistura da coloração 8.34 ou 43 e vão fazer um depósito de pigmento com a OX de 10. Por quê? Porque eu já abri fundo. Eu não preciso mais abrir fundo. Uma vez que eu já abri fundo, o que eu vou fazer agora? Eu vou só depositar as nuances, né, que eu quero que se evidenciem ali, que é o dourado e o acobreado. Entenderam? Então, esse é no caso do quê? Do cabelo ser mais escuro. Ou o cabelo estar com coloração escura também. Então, qualquer que seja a cor que você queira chegar, você precisa analisar quantas casas eu vou precisar andar. Então, por exemplo, se eu precisar andar mais que 4 casas, eu já não vou conseguir. Na verdade, a partir de 4, até 3 casas de diferença, a gente ainda consegue legal. Mas a partir de 3 casas já não fica legal. Então a gente vai precisar sempre estar fazendo uma limpeza para poder chegar nessa cor ideal. E como que eu vou fazer trabalhar a manutenção depois? A manutenção, aí a gente consegue. Por quê? Porque é só raiz. Sendo só raiz, lembra que eu falei que a raiz clareia mais que o resto? Então, se a pessoa vem a cada 30, 60 dias no máximo, gente, passou de 2 dedos, já mancha, tá? O ideal é 1 dedo só mesmo de crescimento para não manchar esse cabelo. Aí vamos supor que a gente pegou, teve que descolorir o cabelo, que é 4, até o fundo 8 para chegar no Marina Rui Barbosa. E aí o que acontece? Ela veio com um dedinho para clarear. Se eu jogar aquela cor 834, que foi que eu usei nas pontas, com OX de 30 ou de 40, aí vai depender da cor certinha do cabelo, a gente já vai conseguir o resultado que está nas pontas. Por quê? Porque a raiz clareia mais do que as pontas, então a gente já vai ter um resultado mais fácil, tá? Só que eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Veja bem. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da harmonia, sobre a questão do contraste natural? Quando a gente tá falando sobre isso, o que eu quero que vocês entendam? Que quanto mais natural ficar, melhor. Então, se eu tô no fundo 4, veja bem, e eu tenho que sair desse fundo 4 para chegar até lá no fundo 8, eu preciso descolorir o cabelo, porque eu não consigo alcançar só com coloração, ou seja, porque está muito distante a cor que eu quero com a minha cor natural, provavelmente quer dizer que aquela cor ali não combina com a pessoa, tá? Lembra que eu falei para vocês? Quem combina com esses tons mais abertos aqui? Pessoas de primavera. Pessoas de primavera que combinam com esses tons aqui, naturalmente tem o cabelo geralmente um pouco mais claro. Num fundo 6, 7 ali. Então já vai ser mais natural, é próximo do natural. Então esse cabelo vai combinar com ela mais facilmente. Agora, se essa pessoa tem um cabelo 4.0, 3.0, é bem provável que ela seja o quê? De outono ou de inverno, que são cores mais profundas. E aí, se ela é dessas cores, primeiro que se ela é de inverno, ela nem pode usar esse ruivo, tá? Ela tem que usar qual? Esses ruivos mais aqui. E se ela é de outono, ela pode até usar esses aqui, só que
vai de acordo com a cor do cabelo dela. Tem que respeitar essa questão do contraste, tá? Eu percebo que os ruivos desbotam muito facilmente. O que fazer? Boa pergunta, Carla. Acho que todo mundo já passou por isso, né, gente? Do ruivo desbotar, né? Só que assim, gostaria de ter uma solução muito eficaz para que isso não acontecesse. Mas, gente, a verdade é que ruivo, ele dá mais trabalho do que ser loira, tá? Quem já foi ruivo aí sabe. Eu tenho muitas clientes ruivas e algumas delas já desistiram de ser ruivas. Por quê? A manutenção é muito enjoada. Primeiro, tem que pintar todo mês a raiz. Segundo, que as pontas desbotam mesmo. Mesmo que você não tenha feito a despigmentação, mesmo que você tenha só feito a aplicação da coloração até chegar no tom do ruivo, ainda assim ele vai desbotar. Ele é uma cor difícil de segurar. Então, assim, o que a gente pode fazer para amenizar? Tratamento, tá? Quanto mais tratado tá o cabelo, mais ele retém cor. Vocês já viram aquele cabelo extremamente, como é que fala? Poroso. Cabelo muito poroso. Aquele cabelo que você olha assim, ele tá gritando. Vocês já viram como aquele cabelo chumba rápido? Vocês já tonalizaram um cabelo poroso? Na hora de tonalizar um loiro, aquele cabelo tá muito ressecado. Já aconteceu com alguém de vocês aqui tonalizar um cabelo muito poroso? O que aconteceu? Gente, o cabelo chumba em questão de 2 minutos. Você fez lá uma aplicação, pegou um 921, por exemplo, um 989, uma cor clara. Não é uma cor de chumbar nem nada. Mas o cabelo tá tão poroso, ele tá tão aberto as escamas, que o que acontece? Ele vai lá e suga toda a nuance, toda a cor que tem ali. E aí ele chumba. Só que ele tem uma desvantagem também. Ele tem essa desvantagem e tem outra. Da mesma forma que ele absorve muito rápido o pigmento, ele solta muito rápido também. Então, e o que ocasiona isso? Porque as cutículas estão extremamente abertas. As cutículas estão extremamente detonadas. Então, a partir do momento que eu começo a fazer reposição de massa, e o que é reposição de massa, gente? A reposição de massa, ela não é só reposição de queratina, tá? A massa, vamos dizer assim, é o peso total do cabelo. E aí, o peso maior é representado pela queratina, sim, 85% em média. Mas ainda tem o peso da parte do óleo e da parte, eu ia falar hídrica, da água. Então, vocês já viram aquele cabelo de progressiva ou então de mechas muito, muito ressecado? Que eu chamo ele de cabelo chorão. É um cabelo que você enxuga, ele pinga. Você enxuga, ele continua pingando. É um cabelo que não retém água. Então, quando o cabelo perde essa capacidade de retenção de água, ele perdeu a capacidade de retenção de massa. Principalmente o cabelo. Nossa, e cabelo com progressivo é super difícil de tratar porque não absorve, quase nenhum tratamento. Então, quando você repõe a carga hídrica, repõe os aminoácidos que são a queratina, né? No caso a proteína, os aminoácidos que formam a queratina, e repõe os óleos que são responsáveis pela acidificação do cabelo, pelo fechamento da cutícula. Quando você repõe tudo isso no seu cabelo, ele fica o quê? É como se fosse assim, gente. A progressiva vem e fecha a porta e passa, veda, sela a vácuo. É como se não passasse nada ali. Assim funciona a progressiva. Quando a gente trabalha com alguma coisa que é alcalina, no caso de mechas, por exemplo, ele é ao contrário. Os portões se abrem, fica tudo arreganhado. Agora, o nosso cabelo, gente, ele gosta de um meio levemente ácido. O que significa isso? Lá na tabela de pH da química, né, nós temos o pH do 1 ao quê? Ao 14. O pH 7 é o quê? O pH neutro.
O cabelo não gosta nem de alcalino, de 7 para cima, mas ele também não gosta de extremamente ácido e nem neutro. Ele não gosta de uma acidez tipo 2, 3, é muito. 2, 1 para ele é muito ácido. O cabelo responde bem quando ele está em qual acidez. Em qual acidez não, em qual parte da tabela de pH. Quando ele está no meio levemente ácido. O que é o levemente ácido? É quando ele está ali entre 4 e 5. Entre 4 e 5,5 até 6, o cabelo responde super bem. Se vocês olharem máscaras, condicionador, vocês vão ver que o pH deles é entre 4 e 6. Shampoo de supermercado vai ser acima de 6, não tem qualidade. Shampoo bom sempre vai estar mantendo ali entre 4,5 e 6. Não vai passar disso, não vai ser mais neutro que isso. Inclusive, teve uma cliente minha que esses dias para trás apareceu falando pra mim que estava usando um shampoo da netinha dela, shampoo de bebê. E eu falei, pelo amor de Deus, mulher, você tem um tanto de química no seu cabelo. Você não pode usar shampoo de bebê. Ela, mas não é bom, não é suave? Não, vou explicar por quê. O shampoo de bebê, gente, ele tem um pH neutro, 7. Por que ele tem um pH neutro? Que é o mesmo pH da água, para se o shampoo for no olho do bebê, não arder. Então, o pH, tem gente que acha que o shampoo de bebê ele é mais saudável porque ele é mais suave, mas na verdade para o cabelo que tem química, ele é péssimo, tá? Então o cabelo gosta de um meio levemente ácido. Então o que acontece? A progressiva vai lá, sela tudo, levando lá para o pH entre 1,5 até 2,5, deixando o cabelo extremamente fechado, selado, não entra nada e também não para nada dentro, tá? A progressiva, gente, esse negócio, tem gente até hoje que vende progressiva como se fosse tratamento, mas a verdade da progressiva é que ela é aquele velho ditado: por fora bela viola, por dentro um pão bolorento, tá? E aí o que acontece? Quando vocês usam a progressiva, sela demais, alguma coisa alcalina, coloração, descoloração, tudo isso faz o quê? pH vai lá para o alcalino, abre demais. Então o que eu preciso? Eu preciso de um cabelo que esteja no pH entre 4,5 e 5,5. É o ideal. E esse pH nessa altura, ele vai fazer o que com as escamas? Não vai estar totalmente selado, que nem na progressiva, mas também não vai estar aberto. Ele vai estar como se fosse uma conchinha, levemente fechado. Então o que vai acontecer? O produto vai entrar devagar, vai penetrar devagar, não vai chumbar, por exemplo, quando a gente faz uma tonalização, e também vai demorar mais para sair. E aí eu dei essa volta toda para explicar, para você para dar a resposta aqui que a Carla perguntou. Por que os ruivos desbotam tanto e o que a gente pode fazer? A gente tem que tratar os cabelos dos ruivos intensamente, fazer cronograma constantemente, porque a partir do momento que eu cuido do meu cabelo e deixo ele no pH ideal, a retenção de cor se torna maior. Deu para entender? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deu para entender, Carla? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para quem também estiver assistindo no gravado, não esquece de deixar aqui para mim sua dúvida, deixa seu comentário, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Deu sim, que bom, Carla. Gente, estamos chegando ao final da nossa live e eu vou dar uma recapitulada aqui, geralzona, para a gente lembrar o que nós falamos hoje, tá? Basicamente, é sobre a escolha dos ruivos, tá? Vamos falar de uma forma mais geral, porque quem quiser se aprofundar melhor, gente, tá tendo várias lives minhas aqui, estão salvas no feed, tá? Que vocês podem estar acessando, vocês podem estar assistindo lá no YouTube também, Rosimar Colorista, vocês podem assistir lá.
explicando sobre essas diferenças pormenores, um pouco mais detalhadas. Mas basicamente, quando a pessoa tem um subtom quente, ela vai combinar com ruivos o quê? Mais quentes, mais alaranjadinhos. Aí, claro, vai de acordo também com a cor do cabelo, né? Se é mais escuro, o contraste. Então eu, por exemplo, que sou de outono profundo, que é a cor quente mais escura que tem. Eu não combino, por exemplo, com esses ruivos muito abertos que são de primavera. Eu vou combinar com ruivos mais terrosos, fechados, bem chocolate. Vai dar certo pra mim. Mas, basicamente, quem é de cor quente vai combinar com esses tons aqui. E quem é de tom mais frio vai combinar com esses tons mais avermelhados. Por quê? Porque o ruivo, gente, ele é naturalmente das estações quentes. Tanto é que se vocês pegarem as cartelas de verão e inverno, que são as duas estações frias, não tem a cor laranja. Nem na roupa, na maquiagem, no cabelo, em nada, tá? Além disso, a forma como a gente faz a descoloração do cabelo para chegar no ruivo. Se o cabelo, eu preciso ir até 3 tons de diferença dele, por exemplo, o cabelo é um 6 natural e eu quero ir para um 8. Ok, eu não vou precisar de coloração, de descoloração. E isso eu tô falando de um cabelo virgem, tá, gente? Ah, Rose, mas o cabelo é um 3 e eu quero chegar no 8, já não tem jeito. Esse cabelo eu vou ter que fazer uma limpeza, uma leve decapagem para poder limpar, clarear e chegar no fundo de clareamento já da cor que eu quero, tá? Então, por exemplo, se eu quero um 744, eu chego até o fundo 7 e aí eu coloco o X de 10 volumes só para depositar. E a questão da durabilidade, né? A durabilidade da cor, ela vai ser maior de acordo com o quanto eu cuido do meu cabelo. Então é tratamento, é cronograma, é fazer reconstrução no salão de vez em quando, tá? Ofereçam para as clientes de vocês que são ruivas, cronograma, fecha pacote de cronograma, vende óleo de origem vegetal ou de, como que fala aquele outro tipo de óleo, não é óleo mineral, é essencial, ou óleo essencial ou óleo vegetal. Aí o que a cliente faz? Passa todo dia no cabelo antes de dormir. Ah, Rose, mas o cabelo tá sujo. Não importa. Um pouquinho, passou no cabelo, bota touquinha de cetim ou compra uma fronha de cetim. Quem tem química, cacheado também, tem que fazer esse tipo de cuidado, gente. Porque não adianta querer ter um cabelo, né, que dá trabalho se você não quer cuidar. Como diz hoje eu estava vendo um vídeo do Rodolfo Torres falando, ter um loiro é você ter um outro filho, tá? E o ruivo não fica longe disso não, viu, gente? O ruivo também dá muito trabalho, ele precisa de muita manutenção e muito cuidado. Então, vocês precisam ter esses cuidados e também precisam orientar as clientes de vocês, tá bom? Porque todo ruivo, ele vai ter a durabilidade dele de acordo com o nível de tratamento do cabelo. Gente, se alguém tem mais alguma pergunta, ficou alguma dúvida, quer esclarecer mais alguma coisa, entendeu tudo direitinho, conseguiram entender o que vocês precisam saber para poder escolher o ruivo certo para cada tipo de cliente? Se entendeu, escreve aqui para mim. Entendi. Comenta aqui para mim nos comentários. Entendi. Gente, essa é uma série de lives que eu tô fazendo em consideração a várias pessoas que me chamam no meu direct, querendo saber informações sobre o meu método de colorimetria. E eu preciso falar para vocês que sim, quem está assistindo tanto ao vivo quanto no gravado, que eu tenho um método que pode ajudar muito cada um de vocês. Ao longo da minha trajetória como profissional de colorimetria, eu auxiliei vários profissionais. E vocês podem ver isso aqui logo no meu perfil, aqui nos destaques, aqui no Instagram, vocês podem ver quantos profissionais da área da beleza eu consegui ajudar com o meu trabalho, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de pedir minha ajuda, porque eu sei que eu posso te ajudar. Aqui na minha bio tem um link que é só você clicar, tem lá um formulário para você responder para eu te conhecer melhor.
Tem lá meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, para falar diretamente comigo e eu vou te responder assim que eu puder, tá? Mas não deixe de ficar com dúvida e não deixe de me chamar. Gente, eu quero aproveitar também para fazer um convite para vocês, tá? Aqui nos meus Reels eu sempre coloco falo uma palavra-chave para que vocês possam ter contato direto comigo. Então fiquem atentos aí aos vídeos que eu sempre estou postando. Eu sempre falo essa palavra-chave no final. Então prestem atenção e comentem, tá? E talvez vocês não saibam, mas eu tenho um grupo de WhatsApp fechado, que é uma comunidade que chama Rosiflix. E o que acontece nesse grupo? É um grupo onde vocês pagam uma mensalidade, por isso se chama Rosiflix, bem baratinha, e onde vocês podem tirar dúvidas. Então vocês ficam lá no grupo e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, algum contratempo, vocês chamam lá no grupo que eu vou responder para vocês e ajudar vocês. E vocês vão aprender muito também com os outros profissionais que também estão lá, que também têm as suas dúvidas, tá? Tem vagas ainda para esse grupo, então quem quiser me chama no direct, me chama lá no WhatsApp, que eu vou fazer, vai ser um prazer ter vocês no meu grupo. Agora, se você é profissional que precisa de um acompanhamento mais exclusivo, mais profundo, eu também tenho um produto para você aqui, tá? Você que está aqui agora comigo assistindo ao vivo, quem está assistindo no gravado também, eu não sei se vocês estão acompanhando os meus stories sobre a minha mentoria. Eu ainda tenho algumas vagas, tá? Então, não deixem de procurar, porque eu realmente posso ajudar vocês, tá bom? E continue me acompanhando por aqui para mais informações sobre mechas, colorimetria. Não percam nossos encontros marcados toda segunda-feira, agora às 19h07, tá bom? Toda segunda-feira, aqui no Instagram. Depois vocês podem também assistir essa live lá no YouTube, para quem tem também, às vezes, as plataformas de streaming, né? Paga, pode colocar, travar o celular e ir escutando, né? Que tem muita live, muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que pode ajudar vocês, tá bom? Conto muito com a presença de vocês. Espero vocês semana que vem. Espero que tenham gostado da live de hoje. Espero que façam muito bom uso de todo o conhecimento que eu passei aqui hoje, tá? Uma semana abençoada para todos nós. Um beijo.